Graça e paz, queridos. Chegamos ao final da série de oração, onde tudo começa, que era o tema, e dedicamos um tempo até considerável a esse tema, porque entendemos que ele é fundamental. Foi um mergulho no ensino de Jesus, onde ele nos alertou sobre os prejuízos da devoção mal orientada, as atitudes que devem nos mover a orarmos e o que esperar do Deus a quem nós oramos. E descobrimos no secreto. Em seguida, ele nos ensinou a orar como ele, através da oração do Pai Nosso, chamando Deus de Pai, confiando na sua proteção, confiando na sua provisão, confiando no seu perdão, no seu livramento e a falar a sua linguagem, que é o louvor. Mas há algumas orações que devemos perceber na oração do Pai Nosso. Quais são elas? Primeiro é a adoração. Há adoração na oração do Pai Nosso. Quando Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai Nosso, e a desejar que o seu nome seja santificado, seu reino venha e sua vontade seja feita, Jesus estava nos orientando a louvar a Deus, a louvá-lo pelo que ele é. Adorar é elogiar, é se encantar pelo que Deus fez, pelo que Deus faz, por quem ele é. E como ele mesmo afirmou à mulher samaritana, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós percebemos, por exemplo, isso no capítulo 4 de João, o versículo 4, onde ele vai dizer, versículo 25, onde ele diz, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós percebemos que a adoração, ela é fundamental e deve ser aquilo que permeia a nossa oração. Mas além da adoração, há também confissão na oração do Pai Nosso. E essa é explícita, Quando você vê, por exemplo, ele instruindo a dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, ele está nos orientando a confessar os pecados. A oração de confissão, ela é fruto de uma reflexão, de um autoexame movido pelo Espírito, seguido de um ato de quebrantamento e profundo arrependimento que nos leva a confessar o pecado cometido, porque entristeceu o coração do Pai. O Salmo 32, 1 a 5, é um salmo clássico de Davi, onde ele nos diz exatamente isso, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então nós percebemos que a confissão, ela é fundamental na oração. Inclusive pecado não confessarmos pecado, não reconhecermos. O Salmo 66, 18 diz, se eu guardar pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então é fundamental que a gente tenha sempre esse espírito de autoexame para estarmos confessando os nossos pecados ao Senhor. Mas além da adoração e da confissão, há também intercessão na oração do Pai Nosso. Você percebe que quando Jesus nos ensina a orar, perdoa-nos as nossas dívidas, a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, você percebe que há uma intercessão aí. Por quê? Porque eu não posso pedir perdão pelo pecado de ninguém. Quando ele fala há uma intercessão aqui implícita. Ele está dizendo, perdoa, nos ensinando a dizer, perdoa, Senhor, o meu pecado, porque eu me arrependo, é pessoal. Mas ele também está pedindo para eu interceder pelo irmão. Quando meu irmão se arrepender, Senhor, de todo o coração, tem misericórdia dele. Não me deixe cair em tentação, mas livre-me do mal, é pessoal. Mas quando meu irmão também é tentado, eu estou dizendo, Senhor, quando ele for tentado, não o deixe só.
livra-o do mal, né? Isso é orar pelo outro. Intercessão é você se colocar no lugar do outro, é você orar pelo outro, né? É pedir pelas necessidades do outro. E a intercessão está implícita aqui. É interessante que o Salmo 20, de 1 a 4, ela vai dizer uma coisa muito importante sobre isso. Salmo 20, de 1 a 4. Atos 12. Atos 12, ele fala que quando Pedro estava detido na prisão, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, o que era a intercessão? Era orar pelo outro. Você pode orar, uma igreja inteira pode orar pelo outro, né? A igreja tem também esse papel. Mas além da intercessão que nós percebemos aqui, nós vemos, por exemplo, que a petição. A petição ela está mais explícita, né? O pão nosso, o pão, o perdão, o livramento da tentação, livrar-se do mal, são petições pessoais. Jesus nos ensina a ir ao Senhor com as nossas necessidades, com os nossos anseios, com as nossas demandas, e Deus vai ouvir, né? No próprio Sermão do Monte, ele está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate a porta vai se abrir. Está lá em Mateus capítulo 7 e versículo 8. Então, ele deseja que a gente vá a ele com as nossas necessidades, com as nossas aflições, pedir a ele, suplicar, clamar, e ele vai ouvir, né? É essa a promessa. Mas, finalmente, queridos, além da confissão, da intercessão, da petição, você vai encontrar ação de graças na oração do Pai Nosso. E como é que isso acontece? Na oração do Pai Nosso, você termina ela dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o que nós vemos aqui é que Jesus está, entre outras coisas, nos orientando a agradecer, porque nos fez participantes do seu reino, como cidadãos por meio de Jesus Cristo. Compartilhou conosco o seu poder, nos dando autoridade por meio do Espírito e poder para podermos testemunhar do Evangelho. Nos vai fazer participantes da sua glória. Hoje a sua glória habita em nós, no nosso coração, porque Ele faz morada em nós. Mas naquele dia, lá na eternidade, vamos morar com o Senhor e na glória dEle. Participantes aqui e participantes lá. E também, amados, não existe melhor coisa para agradecer do que o privilégio de começar a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu, de chamá-lo de Pai e sermos filhos dele. Então você percebe que a ação de graças permeia toda a oração do Pai Nosso, né? Mateus capítulo 75, versículo 1, ele vai dizer justamente isso, né? Mateus 75, 1. E isso aqui é bom frisar. Ele diz: damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Damos-te graças, né? Ação de graças. Eu dou graça ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito, pelo seu nome, pela sua glória, pelo seu reino. Que nós possamos ter esse mesmo espírito quando nós orarmos, né? Então, quando você estiver orando ao Senhor, ore, colocando essas orações dentro, né? Vá ao Senhor, adore ao Senhor, confesse os pecados, interceda pelos irmãos, peça pelas suas necessidades e louve a Deus, agradeça a Deus por quem Ele é, pelo que Ele tem feito a você e pelo seu amor por mim e por você. Amém? Vamos encerrar então fazendo essa oração do Pai Nosso. E aqui encerramos essa série que eu oro para que tenha sido uma bênção para você, como foi para mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai, que o teu reino venha, que a tua vontade realmente seja feita aqui na terra como no céu. Dá-nos, Pai, o pão nosso de cada dia, porque sabemos que está em tuas mãos fazê-lo. E não nos deixes ficar só na tentação, mas livra-nos do maligno, para que ele não nos tente, não nos subjugue. Porque nós cremos que tu podes fazer todas essas coisas, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe e derrame graça e graça sobre a sua vida. A paz.